sempre me perguntam de telescópio, né, para comprar. Mas às vezes a pessoa nunca começou na astronomia. Por isso que nós da Urânia, quando a gente vende um telescópio para uma escola, né, todo o kit de observação para uma escola, a gente presta assessoria para a escola, porque a gente entende que as pessoas não sabem mexer, manusear um telescópio. Tá certo? Então, não é só venda de telescópio, mas é venda de um serviço, da qual a gente presta acompanhando a escola, o professor, sugerindo atividades e tudo mais, para que possa, atividades desde a observação das luas de Júpiter, por exemplo, até fazer astrovídeo na internet, com um canal de YouTube, usando OBS e tudo. Então, é isso. Mas as pessoas que, assim, normalmente, né, que não é uma instituição, ou enfim, não fecha um pacote com a Urânia, compra um telescópio e fica perdido. Vê a Lua, vê a Lua, vê a Lua, se cansa, encosta o equipamento e cria fungo na lente. O meu conselho para esse tipo de público, tá, é um binóculo, para quem está começando. Na verdade, seria a olho nu, tá? 1 ano de observação a olho nu, mas que ninguém tem paciência, tudo bem, pega o binóculo. E por que usar um binóculo? Vamos lá. Aspecto, custo. Geralmente, o binóculo é muito mais barato e mais fácil de comprar do que o telescópio, tá? Principalmente os telescópios avançados. Segundo, portabilidade. O binóculo você põe na sua mala, na sua mochila, você leva para onde você quer ver o fenômeno, vai lá e olha com o binóculo. Já para o telescópio, ele é maior, ele é mais pesado, tá? E fica assim. A portabilidade do telescópio é mais pesada, ele é mais difícil de transportar. O binóculo você tem no bolso, né? No bolso em aspas, né? Você tem na sua mochila. Facilidade. O binóculo é muito mais fácil de operar. Tanto que a minha filha, eu fiz essa experiência com a minha filha, eu passei para ela um binóculo e depois eu passei para ela um telescópio. Ela, assim, o binóculo ela saiu observando. Ela encontrava os objetos que eu falava para ela onde estava próximo de tal estrela, já com o telescópio, mas nem pensar. Então é muito mais fácil, tá? De operar, porque você não precisa ficar alinhando. Já o telescópio você precisa fazer alinhamento, qual for o tipo de alinhamento. Porém, contudo, todavia, os detalhes são perdidos. Algumas coisas, por exemplo, planetas no binóculo, a única coisa legal de ver planetas no binóculo é Mercúrio em fase e as luas de Júpiter. O resto é tudo bolinha, tá? Já no telescópio, não. Aí é outra história. Aí vai do seu telescópio, qual é o tipo de telescópio que você tem. Você já consegue ver a grande mancha vermelha de Júpiter, as faixas de Júpiter. Você consegue ver não só as luas, você consegue ver a sombra, dependendo do seu telescópio, a sombra da lua de Júpiter no disco jupiteriano. Você consegue ver os anéis de Saturno, você consegue ver a divisão de Cassini, você consegue ver a lua Titã, a lua, dependendo do seu telescópio também, a Réia, enfim, tá? A lua Réia. Dá para ver Urano, dá para ver Netuno, depende do seu telescópio. Então, coisas que no binóculo, aí sim ele perde, tá? Mas o binóculo, tá? Ele tem a enorme vantagem de você ver aglomerados estelares, nebulosas, cometas, como a gente falou na live de hoje, e é isso, tá? Então o binóculo, gente, ele é muito bom para isso. Às vezes o telescópio, você vai ver uma nebulosa, você mergulha na nebulosa e você não vê a nebulosa por completo. Com o binóculo você vê todo o desenho da nebulosa. Então, o binóculo ele é bom para isso. Eclipses é muito mais... Eu sou 1000 vezes binóculo do que telescópio. Que mais que eu lembrei do outro aqui? Nebulosa, eclipses, aglomerados estelares, aglomerados globulares, luas de Júpiter, fase de Mercúrio. Pô, agora me faltou a outra. Mas enfim, tá? Então o binóculo ele tem essa vantagem em relação ao telescópio. Tá ok? Beleza. Não que com o telescópio você não vai ver uma nebulosa. Vai ver. Mas aí você tem que ter um telescópio para ver nebulosa e um telescópio para ver planetas. Basicamente é isso. Ou que nem o kit dos professores que eu montei para as escolas. Tá? É um telescópio F7, que aí, ora se usa uma Barlow, ora não, né? Para visual. Então aí esse fica no meio do caminho, esse dá, tá? Esse dá. Mas, enfim, tá? Tem que ter muito conhecimento, percebe?
O binóculo não, você simplesmente compra. Não exige, então, montagem necessária, não, basta segurar na mão. Se ele for um grande porte, aí sim você precisa de um tripézinho de câmera fotográfica, se não, se é um basiquinho 10x50, vai na mão, tá? O telescópio não, tem que ter montagem, né? Rastreamento, ele é manual, então dificulta um pouco para você conseguir achar ele. Mas, de qualquer forma, o que você vai ver, você não vai passar de 10 minutos observando uma nebulosa, por exemplo, né? Já o telescópio não, o telescópio ele acompanha. Aí ele tem sim o seu acompanhamento motorizado. Ponto para o telescópio, mas ainda assim eu peguei meu binóculo, olhei a nebulosa, fiquei 2 minutos, puxa que legal, agora eu vou ver outra coisa, né? É observação visual, tá? Não dá para fazer astrofotografia, por exemplo, com binóculo. Dá para fazer com telescópio, mas aí é outro campo, é um campo já mais acima. Óptica. Limitada a menos luz coletada devido ao menor diâmetro das lentes. Mas depende do seu telescópio. Se você tem um telescópio de 50mm, é a mesma coisa que um binóculo 10x50. Né? Agora, você quer ter um telescópio que nem eu tenho aqui, o meu é 15x80, se não for na memória. Aí é um bitelão. Equivale a um telescópio de 80mm. Né? Enfim. Então, mas aí para por aí, né? Porque telescópio muito grande sai muito caro. Os telescópios de observação de cometas são muito caros. Mas a gente está falando de equipamento básico. A astrofotografia, como citei, não é adequado. O telescópio, sim. Aí, aqui, os objetos, né? Que eu já me comentei. Cometas, aglomerados estelares, nebulosas. A Lua como um inteiro, né? Eclipse e estrelas brilhantes também. Já aqui no telescópio, bom para ver detalhes de planetas e galáxias. Tá? Galáxia. Você consegue ver no binóculo a galáxia de Andrômeda, a pequena e a grande nuvem de Magalhães. No telescópio, a pequena e a grande nuvem de Magalhães não dá para ver ela inteira. Você entra, mergulha. Já no binóculo você vê. Tá? Estabilidade. Se você usar o tripé, maravilha, está estável. Senão, você tem que ter a manha de segurar o binóculo, tá? Já o telescópio já está, né, tá no tripé, então não tem que discutir. Curva de aprendizado, isso é importante. O binóculo, galera, ele é bastante intuitivo. É fácil, minha filha usa muito binóculo. Tá? Ela tem 9 anos, vai fazer 10 agora. Ela ganhou o binóculo com 8 anos. Ela usa o binóculo e navega pelo céu tranquilo. Uma criança. Com telescópio ela teve dificuldade. Tá? Então, assim, o binóculo é a porta de entrada para depois você ir para um telescópio. Percebe? Fator de luminosidade. Quanta luz ele recebe, ele tem essa limitação porque o diâmetro da objetiva é menor, geralmente, do que um telescópio. Só que se você não tem grana, você compra um telescópio de 50mm, o binóculo é a mesma coisa. Então, e daí? Tá? Então é por aí, galera. Então, assim, esses são os aspectos, tá?